Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 3. Filipenses 3, dos versos 17 a 21. Nós estamos terminando a carta de Paulo aos Filipenses. Que bênção, né? Terminando essa perícope, a última perícope do capítulo 3, nós iremos iniciar o capítulo 4, que é o último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Então, estamos chegando. Você que perseverou em todos os domingos, né? Então, você está agraciado, agraciada com esse estudo, né? Se você perdeu as aulas, você pode ir lá no meu canal no YouTube, tem uma playlist lá, a playlist é só de Filipenses, desde a primeira aula, então você pode assistir desde a primeira aula, nessa playlist. Tá bom? Filipenses, capítulo 3, dos versos 17 ao 21, tem como título, dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, Os Inimigos da Cruz de Cristo. Obrigado, Geraldinho. Que Deus abençoe. Os inimigos da cruz de Cristo. Vamos ler, os irmãos acompanhem aí do banco. Abram suas Bíblias. Assim está escrito: Irmãos, sede imitadores meus e observai o que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar, irmãos? Pai, te louvamos e bendizemos. Muito obrigado, Pai. Que a Tua palavra, que esse estudo fale aos nossos corações aqui esta manhã. Te peço, ó Deus, Teu Espírito Santo nos tome e nos use. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é de vital importância em ser exposta à igreja, ou de ser lida pelos irmãos, né, em suas casas, de ser alvo de estudo bíblico pessoal e particular nos seus momentos devocionais, como também tema de EBD. Lembro-me que quando eu iniciei o estudo dessa carta, nós estávamos em plena lockdown, aquele pior lockdown que teve, da pior fase da contaminação do Covid. Então, eu iniciei de forma online, ali no gabinete, sozinho. Aí depois eu terminava a minha aula, o pastor Daniel dava a aula dele, que era pastoreando o coração das crianças. Então, irmãos, eu vi naquela época e percebo ao estudar essa carta, de que muitas vezes nós cristãos, nós nos desviamos daquilo que é premissa para todo cristão, para todo filho de Deus. E muitas vezes nós vamos tomando a forma do mundo, no que se diz respeito às preocupações, no que diz respeito aos anseios, aos medos que tem tomado aqueles que não são cristãos, aqueles que não exercem uma fé pura e verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Porque somos, de fato, irmãos, assolados por várias situações adversas da vida. Somos assolados. Temos nossos medos, temos nossos traumas, temos nossos receios, temos também as nossas dúvidas.
Só que a diferença nossa para as pessoas que não têm Cristo no coração é que nós temos fé, é que nós temos esperança, nós temos a palavra de Deus que nos traz, de fato, o fortalecimento na fé, que traz paz ao nosso coração, traz alegria. E era exatamente isso que Paulo estava escrevendo e falando aos irmãos da igreja de Filipenses. Que apesar dele estar preso em Roma, apesar da doença de Epafrodito, apesar dos inimigos da cruz infiltrados na igreja, apesar da perseguição romana, apesar da perseguição dos judaizantes, apesar de tudo, podemos ser felizes. Porque a felicidade não tem a sua fonte em nós. A felicidade, ela não é circunstancial. A felicidade, ela não é condicionada às coisas. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ela não é condicionada às coisas, irmãos. Não é condicionada. E Paulo vem trabalhando isso desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Agora ele traz para nós um novo tema, que podemos ter alegria na carreira cristã, apesar dos inimigos da cruz. Podemos ter alegria na carreira cristã, apesar das perseguições dos inimigos da cruz. Então, irmãos, nós vimos os elementos da carreira cristã no último estudo bíblico que nós fizemos aqui. E a gente sabe e viu também sobre o exercício da carreira cristã. Se você quiser lembrar, abra sua Bíblia lá em Filipenses 3, verso 12. Filipenses 3, 12. Filipenses 3, 12. Vou abrir nessa aqui. Alguém que quiser ler também, pode ler, tá? Amém. Então, nós vimos isso na outra aula, né? Que Paulo, ao escrever, ele diz o quê? Que aquilo que para mim também foi conquistado. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. É o exercício da carreira cristã, é o exercício em prosseguir, é prosseguir apesar das situações complicadas, é prosseguir apesar do desânimo, é prosseguir, exercitar a jornada, é passo a passo, além de um passo, após um passo, é continuar a caminhada. Né? E vimos também no outro esforço da carreira cristã, se você ler o verso 14, está assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Por que a gente fala do esforço? Porque a palavra grega usada aqui para prosseguir, ela exprime também essa questão de se esforçar. Porque sabemos que a carreira cristã, ela não é fácil. A carreira cristã, ela exige de nós também esforço. E isso a gente estuda claramente através da teologia, quando a gente fala de soberania de Deus e a responsabilidade humana. Dentro da responsabilidade humana, nós nos esforçamos contra nosso próprio corpo, contra a nossa própria tendência pecaminosa. Somos falhos e pecadores, e a nossa natureza é contra nós. O pecado é contra nós. E nós lutamos constantemente, irmãos. Nós lutamos constantemente contra essa natureza pecaminosa. Isso requer de nós esforço. O quanto temos nos esforçado para lutar contra essa natureza pecaminosa? O desânimo, o cansaço, a fadiga, a incredulidade e tantas coisas que vêm no nosso corpo, tantas dúvidas,
tantas incertezas. E por último, nós falamos também a disciplina da carreira cristã. Se você observar no verso 13, está assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aqui adiante de mim estão. Né? Então a carreira cristã existe, além de exigir de nós exercício, esforço, exige de nós também disciplina. Disciplina, irmãos, na vida tudo precisa ter uma disciplina. Nós que temos rotina, precisamos ser disciplinados. Precisamos ser disciplinados. E Paulo está falando sobre isso. Mas e agora? Dos versos 17 a 21, Paulo fala da alegria cristã, apesar dos inimigos da cruz. Da alegria cristã, apesar dos inimigos da cruz. Se você perceber, na perícope que foi lida, do capítulo 4, do capítulo 3, dos versos 17 a 21, ele está falando do quê? Né, daqueles, muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Paulo está falando de irmãos que faziam parte da congregação, irmãos que faziam parte da igreja de Filipenses, irmãos que compartilhavam da comunhão, irmãos que estavam juntos, mas que agora eles eram inimigos da cruz. Eram irmãos que estavam ali, mas que agora resolveram, de fato, se colocar diante daquilo pelo qual foram inseridos na comunidade, inimigos da cruz. E Paulo fala que ele fala com o coração partido, com o coração de dor, né? Que esses irmãos se tornaram inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Paulo agora deixa os elementos e traz questões práticas, irmãos, que devemos estar atentos. Questões práticas que nós, cristãos, devemos estar atentos para não sermos contaminados, para não sermos levados e nos tornarmos também inimigos da cruz de Cristo. Então, quais são essas 3 questões importantes que eu gostaria de trabalhar rapidamente com os irmãos aqui essa manhã? A primeira é que, nesta carreira cristã, nós precisamos de bons exemplos de piedade. Segundo é que nós precisamos fugir dos inimigos da cruz, irmãos. E terceiro, que precisamos manter esperança genuína na volta de Cristo Jesus. Essa semana eu recebi uma das pessoas mais importantes da Missão Vida. Eu falo assim, abaixo do reverendo Hildo, essa pessoa. Nós tivemos aqui no gabinete uma conversa de mais ou menos 1 hora, explicando a situação do reverendo Hildo, que está numa depressão profunda, e ela pede oração para a igreja, pelo reverendo Hildo, que é o fundador da Missão Vida, esboçando a situação pós-pandêmica, né, que houve uma queda na arrecadação da Missão de Vida de mais de 40%, né, e mostrando a necessidade da Missão Vida, porque a Missão Vida tem também ramificação em Portugal e na Angola. E também existem núcleos espalhados nos quase 27 estados do Brasil. E essa menina, ela era católica, ela disse que trabalhava aqui na Mato Grosso, numa empresa de fazer artes gráficas. E um dia o reverendo Hildo foi levar um trabalho da Missão Vida lá para ela fazer a arte gráfica para a Missão Vida. E ali, através da amizade com o reverendo Hildo, ela disse que ele falou sobre a volta de Jesus, e ela nunca tinha ouvido falar da volta de Jesus Cristo. Ela não sabia que Jesus ia voltar. E ela ficou tão impressionada e tão curiosa para saber sobre a volta de Jesus, que ela se converteu a Cristo Jesus. Olha, irmãos, o quanto nós deixamos de falar das coisas mais importantes da fé cristã, da esperança mais preciosa da fé cristã, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. E Paulo agora, ele trata essa questão como um dos elementos práticos da vida cristã, como um dos elementos práticos da carreira cristã, e que muitas vezes foi abandonado por nós. O quanto nós falamos da volta de Jesus Cristo, o quanto nós ansiamos, esperamos, o quanto temos essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, ou o quanto nós entendemos. Será que entendemos?
Quando fala para nós que Jesus irá voltar, será que entendemos isso? O que passa na nossa mente, no nosso coração, na nossa razão, quando se fala da volta de Jesus? Será que a gente fica assim, que bom, Jesus vai voltar, bem, mas e aí, que jeito que isso? Qual que é o processo? E eu lembro quando eu estava dando a aula de Apocalipse, a gente trabalhou gradativamente, falando do final dos últimos dias, o sinal dos tempos. Lembro que em intercalo com a volta de Jesus Cristo, lembro que o pastor Daniel falou sobre o texto de Mateus 24, onde fala dos sinais dos últimos dias, e foi assim aprofundado, irmãos, nisso. Mas nós iremos voltar também a tratar disso, com certeza, irmãos. Então, irmãos, vamos adentrar aqui. A primeira questão prática que Paulo coloca para a igreja, e que coloca para nós aqui hoje, que precisamos entender, é que precisamos, de fato, seguir exemplos piedosos. E não somente seguir exemplos piedosos, mas sermos também exemplos de piedade. Será que somos exemplos de piedade? Será que nós podemos olhar para o irmão e falar assim, olha, siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo. Será que nós podemos falar dessa forma? Porque o que a gente escuta aí fora, a gente escuta nas filosofias mundanas, é o quê? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É muito fácil, e no mundo é assim, faça somente o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É muito fácil se esquivar do bom exemplo, é muito fácil se esquivar do testemunho, é muito fácil falar, olha, apenas o que eu falo é importante, não olhe para o que eu faço. É uma forma de farisaísmo. É uma forma de farisaísmo, porque aquilo que serve para você não serve para mim. É uma forma de manipulação, irmãos. Mas aqui Paulo está falando para os irmãos, no verso 17, vamos ler novamente, prestando bastante atenção, quando Paulo fala assim, irmãos, sede imitadores meus. Irmãos, sede imitadores meus. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Agora Paulo fala o quê? Que no cristianismo, aqueles que têm Cristo, aqueles que amam a Cristo, aqueles que fazem parte da igreja, eles não podem dizer isso. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu não posso, você não pode dizer. O que nós temos que dizer para o mundo é, olhem para mim, observe em mim o modelo de Cristo. Observe em mim o modelo de Cristo. E será que de fato o mundo aí fora, será que de fato as pessoas aí fora, será que de fato os meus familiares, será que de fato as pessoas que convivem comigo, os meus amigos, olha em mim, vê em mim o modelo de Cristo? Assim como Paulo falou, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Quem pode falar isso hoje, irmãos? Olhe para mim, observe em mim o modelo de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 4,16. 1 Coríntios 4,16. Vamos fazer o exercício de abrir aí, porque os irmãos ficam mais ativos, na aula. E pode parar e perguntar, pode complementar, tá, irmãos? Assim está, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por que Paulo está falando, está demonstrando a igreja de Corinto para que eles possam ser seus imitadores? Porque Paulo era quê? Imitador de quem? Imitador de Cristo. Ele fala bem claro, que ele foi gerado no Evangelho, ele foi gerado por Cristo, e ele fala, sede os meus imitadores. Quando eu falo em imitar, sabe, eu sempre lembro das crianças. Como que as crianças aprendem, irmãos? Imitando os adultos. Se ele vê bons exemplos nos adultos, as crianças vão imitar o quê? Os bons exemplos, vão imitar os adultos. Mas se eles verem maus exemplos nos adultos, eles vão repetir. Crianças, elas repetem aquilo que vem nos adultos.
Se o seu filho, se a sua filha estiver orando, lendo a Bíblia, sendo uma pessoa de Cristo de fato, uma pessoa que ama Jesus, ele vai ser uma pessoa que vai amar a Jesus. Mas se você na sua casa, você não é exemplo de leitor bíblico, você não é exemplo de alguém piedoso, que lê a Bíblia, que ora, se na sua casa você encosta a sua Bíblia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e só tira a Bíblia do armário ou da gaveta do seu criado para vir no domingo, qual o exemplo que você está dando para os seus filhos? Se muitas vezes você não ajoelha, se você não tem um momento de devocional, se você não tem um momento de oração, para que isso, não para que você seja um fariseu mostrando que, mas com sinceridade, como que o seu filho vai entender que ele precisa orar também? Porque as coisas aí fora estão concorrendo grandemente para as crianças. E contra a fé, irmãos. Nós temos aí o YouTube, o celular, o tablet, a TV, nós temos aí os Xbox, os Playstations, nós temos aí os videogames online, onde agora os nossos jovens e adolescentes e crianças conectam com seus amigos de escola e primos e jogam ali conectados de forma online. E passam a tarde, a noite e até madrugada jogando. E quando chega de manhã cedo, tem que acordar para a escola, vai de forma cansada, não tem ânimo para vir para a igreja, porque jogou demais da conta, irmãos. E às vezes nós entregamos os nossos filhos a tudo isso. E a vida vai passando, o tempo vai passando, e os valores cristãos, o valor de uma vida piedosa, aquilo que mais importa dentro do seu lar, já não é mais valorizado. Não é mais valorizado. E a gente ouve de muitas mães que perderam seus filhos para o mundo, dizendo: mas foi criado na igreja. Eu levei desde pequeno na igreja. Foi criado na igreja. E eu lembro uma vez, o reverendo Jor, professor nosso de grego no seminário em Goiânia, e ele falando muito sobre isso, e transliterando um texto sobre criação de filhos. E ele citou bem claro isso quando uma mãe virou para ele e falou assim: meu filho está no mundo, meu filho está nas drogas, meu filho está acabado, eu não entendo porque eu criei o meu filho na igreja. E ele virou para aquela mãe e falou: olha, filho se cria em casa. A gente não terceiriza a educação cristã para a igreja. E quando eu estava vendo esse texto aqui, eu vi claramente que nós pais, devemos ser um exemplo de piedade para os nossos filhos. Isso desde criança. Porque quando o texto bíblico diz que nós devemos inculcar na cabeça das crianças o caminho que devem seguir, e quando for grande não desviará, o inculcar aqui é através da repetição. De que forma a Bíblia trabalha? Se você pegar de Gênesis, Apocalipse, o sistema hebraico de ensino é a repetição. É a repetição da história, é a repetição das leis. Eu voltei agora para a especialização do hebraico. Depois de muito tempo parado, comecei a especialização do hebraico, agora eu voltei. E o quanto é cansativo ficar estudando a repetição, mas é o caminho para se aprender. E nunca é tarde, irmãos, nunca é tarde, irmãs, para você inculcar na cabeça dos seus filhos a piedade, o ser piedoso, o ter dedicação a Deus, na oração, na palavra de Deus. Nunca é tarde. Nunca é tarde, irmãos. Isso tem que começar de você. Você tem que ser um exemplo de piedade na sua casa. Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios. Paulo fala para a igreja de Filipenses. Paulo falava onde pregava
que ele, de fato, poderia ser um exemplo de piedade. Olhe para mim, irmãos. Olhe para mim. Olhe para mim, sejam meus imitadores. Porque se os nossos filhos não veem um exemplo de piedade em nós em casa, um exemplo de pessoas cristãs verdadeiras, que amam Jesus de todo o coração, mas se vê pessoas que em casa não tem piedade, que a preocupação é outra, que a correria toma conta, você precisa organizar a sua vida. Você precisa organizar a sua vida. É lógico que tudo que tiver à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Você tem que incentivar seus filhos a participar da igreja. Você tem que incentivar seus filhos a participar de acampamentos. Se você puder mandar seus filhos para todos os acampamentos possíveis, mande. Os trabalhos da igreja, seus filhos estão participando. Mas eles precisam ter uma referência em casa. Eles precisam olhar para você, pai, para você, mãe, e ver um exemplo de piedade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Vou abrir aqui também na minha. Olha o que Paulo fala aqui para nós. 11, 1. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrai de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Que bom a gente saber que no futuro, as gerações, nossos descendentes, as futuras gerações, vão lembrar de nós como homens e mulheres piedosas. Que bom os nossos netos lembrar, do vovô Camilo, da vovó Cássia, da bisa Nelma, como uma mulher de Deus, da bisa Ana Lúcia, nossa, minha bisa Ana Lúcia era uma mulher de Deus, eu quero ser igual a bisa, o meu bisavô Marcos, Então, que maravilha, irmãos. A gente ser lembrado assim, imagina se você ser lembrado de forma diferente, ao contrário, de forma negativa, isso é tão ruim, Meu Deus, eu olho para certas referências de vó, de bisavô, que de amigos meus já falaram, não, meu bisavô era um homem nervoso, era um homem bravo, ele não levava desaforo para casa, ele era um homem assim que se falasse alguma coisa que ele não gostasse, ele já saía no tapa. E muitas vezes, pessoas do mundo aí fora acham isso importante, não, meu avô era assim, eu também sou, eu sou igual meu avô, eu sou igual minha avó. Eu não levo desaforo para casa. E quando se converte, aí converte assim, não, o meu coração é convertido, mas meu braço não. Já viu gente falar assim, cristão? Não, meu coração é convertido, mas meu braço ainda não é. Então, misericórdia, irmãos. O que Paulo está falando é exatamente isso, que nós vamos deixar para os nossas gerações futuras. É aquilo que eu falei uma vez aqui, quando eu falei sobre gerações, que nós preocupamos muito com herança. Eu preciso deixar uma boa herança para os meus filhos, eu preciso deixar a conta paga. Se eu morrer, pelo menos uma casa ele vai ter para morar, não é assim? Se eu morrer, uma casa ele vai ter para morar. Se eu morrer, eu vou fazer um seguro de vida, que vai ter um seguro de vida. Se eu morrer, a gente preocupa sempre com herança, com conforto imediato. Mas o quanto preocupamos com o legado? Quanto preocupamos com o legado, com aquilo que precisamos ensinar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para a vida futura. E não há um caminho de construir um legado para gerações futuras, se não for por meio da piedade. E nós sabemos que ser piedoso não é ser só bem bonzinho, caridoso, porque tem muita gente que é ateu, que não acredita em Deus, que é bonzinho e caridoso. É de fato ter uma vida entregue a Deus, e essa entrega a Deus te torna uma pessoa amável, bondosa, caridosa, uma pessoa que de fato ama o próximo, porque ama a Deus de todo o coração. Porque se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos amar o próximo, irmãos. Não vai ter dificuldade da gente amar o próximo. Eu vi uma frase essa semana,
né? Uma frase estava assim: a melhor forma de você vencer o seu inimigo é se tornar amigo dele. A melhor forma de você vencer seu inimigo é se tornar amigo dele, porque aí termina o quê? A inimizade. Isso na filosofia do mundo é usado, né, de forma errada. Mas o que a Bíblia ensina sobre os nossos inimigos? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Ó Deus, desce um raio na cabeça dele, que ele seja atropelado, dá um câncer. Eu já vi gente orar desse jeito por pessoas, dá um câncer para essa pessoa. Misericórdia, irmãos. Não, a Bíblia não ensina isso. Devemos orar para que Deus possa abençoar, né? Se é que nós devemos ter inimigos, é que nós devemos o quê? Pedir a bênção de Deus. Deus que abençoa a pessoa, para que aquela pessoa se converta, conheça a Cristo e se torne uma pessoa o quê? Amada e amável. Amável e amável. Tá bom, irmãos. Se a primeira questão é que nós devemos ter um modelo de piedade, e a gente pode olhar aí os exemplos dos pais da igreja, dos pais do deserto, João Calvino, Agostinho de Hipona, Lutero, Ashbel Green Simonton, e outros que foram exemplos de piedade, nós também podemos entrar nessa lista. Nós podemos entrar nessa lista como exemplos de homens de amor, de bondade, de piedade, exemplos de legado, de coisas boas para as nossas gerações futuras. Mas a segunda questão prática que Paulo trabalha aqui é que precisamos também fugir dos inimigos da cruz. Nós precisamos fugir dos inimigos da cruz. Observe bem, verso 18 e 19. Abra sua Bíblia, verso 18 e 19. Olha aqui que Paulo fala. Olha aqui que Paulo fala. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha, Paulo tem tristeza no coração em relação a esses irmãos. Ele se compadece dessa situação. A tristeza dele é saber que na igreja existem inimigos da cruz. Ele não tem raiva. Ele fala assim, olha, agora nós vamos juntar todo mundo aqui e nós vamos tirar esses inimigos da cruz. Eles vão ser alvo do nosso ódio. Não, ele tem o quê? Ele compadece desses irmãos que são inimigos da cruz. Ele se compadece, ele chora. E é isso que nós devemos, irmãos, fazer por aqueles que ainda militam contra a cruz de Cristo, estão na igreja, que não entenderam o evangelho da salvação, que é o se doar, se entregar a Cristo. Qual é a nossa atitude em relação a esses opositores de Cristo na prática? É de recriminar, é de afastar, é de zombar, é de rechaçar, é de forçar a saída deles. Não, é atitude de chorar diante de Deus, de tristeza, porque eles estão perdidos. E ele fala, olha, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quem são os inimigos da cruz? Quem são? São esses que o seu ego é maior do que Cristo. A sua vontade carnal está em primeiro lugar. Tudo para eles é o quê? É eles próprios. Eles pensam neles mesmos. A sua cobiça é o seu desejo. A sua prática é a prática da sua cobiça. Pessoas que só olham para si próprias. Pessoas que não são capazes de se doar para o outro, porque falam, não, eu não posso me desgastar, não, eu não posso me doar, porque senão eu vou perder, eu não posso perder meu tempo com essas coisas. Pessoas que não se doam por amor a Cristo, nem a obra de Cristo, porque elas só pensam nelas. Eu tenho que ter o meu tempo, eu tenho que ter o meu conforto, eu tenho que ter o quê? As minhas reservas. Eu preciso me privar
Eu preciso me preservar desses desgastes. Pessoas que o seu ventre é o seu Deus, porque só pensam em si próprias. Pessoas que não estão dispostas a ceder, em ajudar. Pessoas que não estão dispostas a servir o outro, mas querem ser servidas. Só querem o venha a nós, 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 e o vosso reino nada. Graças a Deus que no meio da igreja não existe esse tipo de pessoa. Só lá no mundo, lá fora. Não, irmãos, Paulo está falando que no meio da igreja existem essas pessoas egoístas, vaidosas, que só pensam em si. E nós precisamos o quê? Compadecer dessas pessoas. Precisamos compadecer dessas pessoas. E essas pessoas se tornar alvos do nosso amor e da nossa oração, para que eles de fato se transformem em amigos da cruz, em vez de inimigos de Jesus. Porque essa pessoa, o Deus dela é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Você já viu aquela pessoa que ela gosta de exaltar as coisas erradas? Ela gosta de exaltar as suas atitudes, que ela acha que é um orgulho. E hoje o que nós observamos o quê? Que hoje as pessoas têm orgulho do que é errado e vergonha do que é certo. E isso muitas vezes entra dentro da igreja, irmãos. Está adentrando dentro da igreja. Muita gente tem vergonha de dizer que é cristão, de dizer que é crente. Eu falo assim, você é crente? Não, eu sou cristão. Ah, é? Você é cristão? De qual igreja? Ah, eu sou da igreja tal. Você segue a Cristo? Sigo a Cristo. Não, eu sou, de fato, seguidor de Cristo. Eu amo a Jesus. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu era assim, eu era daquele jeito. Jesus transformou minha vida, transformou minha casa, porque nós precisamos provocar sede no outro, irmãos, não é ter vergonha. Nós não precisamos nos envergonhar das coisas de Cristo, porque se envergonharmos das coisas de Cristo, nós vamos nos engrandecer nas coisas erradas, irmãos. E aí, irmãos, é o que eu falei para um irmãozinho no dia que a gente estava indo para o acampamento, que o maior desvio da igreja contemporânea hoje é a igreja deixar de ser uma igreja verdadeiramente evangélica para ser uma igreja social. Hoje nós percebemos igrejas voltadas muito para o social, deixando o evangelho. Cheio de eventos. Cheio de eventos. Igrejas que se transformaram de fato em locais de show, casa de shows. E não é mais casa de oração, não é casa de profeta, não é casa de adoração, mas se transformaram em casa de shows, casa de eventos, promotores de eventos sociais. E filantropia apenas por filantropia e não por amor. Nós precisamos fazer filantropia, nós precisamos fazer caridade, mas não apenas por fazer com fim em si mesmo, mas por amor ao outro. Nós precisamos fazer caridade e filantropia por amor ao outro. Não por acostumar a fazer ou por ter que fazer, mas dar verdadeiramente um sentido a essa caridade, a essa filantropia. E é isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Nós não podemos seguir os inimigos da cruz, porque os inimigos da cruz, a sua glória é infâmia, a sua glória é o próprio ventre. Aquilo que fazemos para Deus deve ser para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Se nós cantamos, cantamos para a glória de Deus. Se nós servimos para a glória de Deus. Se nós estamos aqui, estamos para a glória de Deus. Se tocamos bateria ou violão, ou se prego, ou se dou estudo bíblico, ou se trabalho para a igreja, eu faço para a glória de Deus. Porque isso tem um total sentido com aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus.
E que de fato, irmãos, nós podemos viver assim. E fugir do caminho daqueles que são inimigos da cruz. A vaidade, irmãos, a vaidade, a soberba, a prepotência, a arrogância, é frutos daqueles que são inimigos da cruz. Aqueles que buscam apenas para o seu próprio ventre, seus próprios interesses. O quanto nós investimos na obra de Deus para que essa obra alcance pessoas, de fato isso faça a diferença. Nós estamos aqui com 2 projetos, um está parado, mas o projeto do jiu-jitsu, o quanto nós envolvemos com esse projeto, o quanto nós viemos aqui, vou participar, vou estar aqui junto, vou orar com os atletas, com os irmãos que estão treinando, vou trazer uma palavra. Eu quero ajudar o projeto do ping-pong aqui, está parado, vou perguntar ao professor o que precisa para ajudar. Nós precisamos, irmãos, ter relevância, não para a nossa vaidade, para a nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos fazer a diferença nesse mundo. A gente sabe da realidade, do sofrimento do mundo em relação à pandemia, em relação à guerra na Ucrânia, a quanto isso tem provocado uma instabilidade econômica no mundo, quanto muita gente está vivendo, de fato, uma dificuldade em relação ao controle financeiro dentro da própria casa, porque as coisas estão caras. Eu vi aquele economista Marcos Henniger, da CBN, falando que antes da pandemia, você com R$50 ia no mercado e enchia ali umas 3, 4 sacolinhas. Hoje, se você encher uma sacola, já dá 80 conto. Ontem a Cássia falou assim, eu vou comprar um trem para fazer uma sopa. Ela foi lá naquele mercado ali, no Hipervip, a gente almoçou lá, ela comprou um pouco de fruta para fazer um fundi, e um pouco de verdura, e deu R$87. Pouquíssima coisa, foi nem 2 sacolinhas no máximo. R$87, irmãos. E qual é o papel do cristão, da igreja nessa realidade? Que é? Não, é assim mesmo, cada um lute pelo que é seu, cada um se vire, é Deus por si, cada um por si, Deus para todos, é isso, irmãos? Não, a igreja precisa clamar. A igreja precisa clamar, a igreja precisa levantar e dizer que não concorda com a situação que o mundo está vivendo, irmãos. Precisando orar, Deus intervém nessa situação, intervém nessa guerra lá, Pai. Intervém nessa questão pandêmica, nós precisamos, irmãos, clamar a Deus e pedir para que Ele mude a situação, a questão toda. Porque se eu estou bem, se eu tenho condição de viver porque eu ganho bem, tem muita gente aí fora passando fome, tendo dificuldade. Tem muita gente que deixou de usar gás e está usando lenha. E está passando mal porque a fumaça tem agredido o seu pulmão. Tem muita gente que parou de usar carro e está aí com dificuldade, porque não tem mais condição de colocar combustível no carro. E o quanto nós estamos compadecendo disso. Tem muita gente que está morando, deixou de pagar um aluguel melhor e está morando numa situação pior, porque não tem condição de pagar uma casa melhor. Tem muita gente que deixou de comer bem com seus filhos e está comendo um pouco pior. E o quanto nós estamos preocupados com isso, irmãos. Cada um lute pelo que é seu, muitas vezes esse é o pensamento. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Se nós pensamos assim, nós somos inimigos da cruz. Se nós pensamos assim, nós somos inimigos da cruz, irmãos. Porque aqueles que são amigos da cruz, amigos de Jesus, ele se compadece, ele não aceita a situação, ele ora, ele clama a Deus, ele pede, ele tenta fazer a diferença. E Deus vai colocar pessoas para que você possa ajudar, dividir um pouco do que você tem de mais. Ajudar, levantar campanhas, ajudar uma família, ajudar alguém que precisa realmente, que está passando por dificuldade.
E aí Deus vai levantando, vão criando-se uma corrente daqueles que amam Jesus e são amigos de Jesus, em prol daqueles que estão precisando. E aí nós somos um exemplo de piedade, porque amamos Jesus, e se amamos Jesus, nós entendemos que somos uma só família, e que todos fazem parte do mesmo corpo, e se tiver algum parte do corpo doente, nós padecemos juntos. Para terminar, irmãos, para terminar, agora vai bater o sinal ali. Terceiro e último aspecto prático que Paulo coloca aqui nessa carta, encontra-se nos versos 20 e 21. Vamos ler para terminar. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, precisamos manter as nossas expectativas quanto à glória futura. A nossa expectativa deve ser na glória futura que há de se revelar no porvir, a volta de Jesus. A nossa esperança não é de conformidade, nos conformar, é assim mesmo. A Bíblia diz que só vai piorar, e aí por se aumentar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, é assim mesmo, então eu vou sentar e esperar. Não! A nossa atitude não pode ser de conformidade. A nossa atitude deve ser de esperança, de uma boa expectativa, de um bom anseio, de que Jesus volte e todo mal se acabe, toda dor se acabe, que toda lágrima, toda morte, toda doença se vai, todo sofrimento se vai, irmãos. Nós não podemos olhar apenas para o nosso ventre e falar, eu estou bem, tá bom. Eu estou bem, tá bom. Eu estou tendo como me virar, tá bom. Não, irmãos. Nós devemos de fato olhar e ansiar, Jesus volta, Pai. O mundo é mau, as coisas estão acontecendo, a nossa pátria não é aqui, é o nosso céu. O quanto nós temos a perspectiva de aguardar o Salvador, irmãos. O quanto a nossa expectativa não pertence a esse presente século, a este mundo, mas um futuro glorioso. Será que as coisas ruins que você vê nas mídias, na TV, escuta nos rádios, te faz você ansiar pela volta de Jesus? Jesus precisa voltar para que o mal se acabe. E é isso que nós precisamos ter, irmãos. Então, para concluir, irmãos, devemos procurar exemplos piedosos e sermos exemplos piedosos. Para que a gente não mude apenas nós mesmos, mas que as nossas gerações venham ser mudadas por meio de nós, pelas nossas atitudes que são imitadoras de Cristo. Porque o nosso maior exemplo é Cristo Jesus e não nós mesmos. A nossa bondade, o nosso amor sai de Cristo e vem para nós. Precisamos, irmãos, afastar dos inimigos da cruz. Afastar no sentido de não copiar, de não querer imitar esses inimigos da cruz, mas de orar com dor, gemido, e falar, Deus, liberte, salva esses que só pensam em si próprios, que só pensam na sua vanglória, que só pensam em ser servidos e não servir. Que eles possam entender de fato o evangelho da salvação. E por último, irmãos, que nós venhamos saber que nós não somos deste mundo, mas que nós precisamos entender que a nossa pátria é o céu. E que Jesus irá voltar, irá transformar esse mundo mau num mundo verdadeiramente bom. Assim como era o propósito principal e princípio da criação. A gênese desse mundo, Deus olhar para tudo o que ele criou e viu que realmente era bom, muito bom. E agora Jesus volta e vai transformar, e Deus vai olhar e vai ver que de fato tudo está bom. E esse deve ser de fato o nosso anseio, irmãos. Nós não podemos nos conformar com tudo que está acontecendo em nossa volta e achar que está bom. Porque ainda nós não fomos
atingidos. Tá bom, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais um trecho da Tua palavra, na qual nós temos como sagradas Escrituras. Palavra que nos muda, que transforma, que nos refrigera. Palavra que traz, ó Pai, renovo, que traz esperança e avivamento à nossa alma. Somos assolados por tantas dúvidas, por tantas dificuldades, por tantos anseios nessa vida, porque muitas vezes as coisas não acontecem da forma como queremos, ó Deus. Muitas vezes as coisas não acontecem da forma como queremos. As coisas tendem a sair do nosso controle, tanto no nosso lar, quanto nos nossos planos e sonhos. Muitas vezes não acontece da forma que queremos, ou que planejamos, ou que sonhamos. E somos abalados por tudo isso e sofremos angústias na alma, dores profundas, tristezas. Sentimos, ó Pai, medo, desilusão, sentimos desânimo, ficamos desanimados com tudo, desanimamos, ó Deus, com casa, com família, com igreja. Ó Senhor Deus, renova, Deus, em nossos corações, aquilo que foi perdido, aquilo que foi danificado, porque nos entregamos às intempéries dessa vida, às coisas difíceis, nos entregamos, ó Deus, a nós mesmos, aos nossos anseios, nas nossas cobiças. Oh Pai, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, renova o Teu Espírito dentro do nosso coração, que nós venhamos sentir alegria novamente em viver dentro daquilo que o Senhor tem dado, na proporção que o Senhor tem dado a cada dia, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, me faça enxergar isso, as Suas misericórdias sendo renovadas a cada manhã, me dando força, me dando saúde, no sol que brilha ou na chuva que cai, que eu possa aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem me favorecido, ó Deus. Me ajude, Senhor, a ser renovado e transformado com o Teu Espírito Santo, para que eu não venha continuar sendo sucumbida ou sucumbido, como eu tenho sido nesses últimos dias, meses e anos. E gradativamente parece que tem sido pior. Misericórdia de mim, ó Deus. Misericórdia, Pai. Que essa palavra que foi falada aqui esta manhã, com motivo de trazer alegria, contentamento, satisfação, apesar de, possa fazer real em nossos corações, porque nós temos o que é mais importante, que é Cristo Jesus em nosso coração. E a nossa esperança, ela não está aqui, está na volta do Senhor Jesus Cristo, que trará um fim a todo mal, uma resposta a toda maldade, que por enquanto ainda está impune neste mundo, tão corrupto e corrompido. Mas que nós, Pai, que estamos aqui esta manhã, Teus verdadeiros filhos, que fomos chamados para Te amar e Te servir, possamos ser exemplos de piedade. Possamos, ó Pai, ó Deus, Te buscar de todo o coração, e amar, e buscar, ó Deus, transformar a Tua igreja, orando por aqueles que são inimigos da cruz, que só têm olhos para o seu próprio ventre, para a sua própria barriga, só pensam em si próprios, só pensam em ser servidos e não servir. Que nós possamos, Deus, ser usados como ferramentas, para que esses também possam ser alcançados, e que a nossa esperança, a alegria do nosso coração, possa estar voltado para a Tua volta, gloriosa, maravilhosa, que trará um fim a todo mal. Assim oramos e assim pedimos em nome do Senhor Jesus.